Qual foi a reação do público e da crítica já à época quando esses carros chegaram? Que tipo de... Eles causaram uma comoção? As pessoas... Você me disse que os carros esgotaram rápido, né? Quando chegaram a 1550, no primeiro lote. Como é que foi a reação depois da chegada dos carros aqui, de Kombi e Fusca? Havia uma falta de veículos, né? Os veículos e também o Brasil atravessava uma dificuldade muito grande de divisas. Então, lentamente a importação de veículos foi sendo arrochada. Chegou um ponto em que para você importar alguma coisa, você tinha que apresentar a guia de exportação de alguma coisa no valor daquilo que você estava importando. Ou seja, você tinha que arranjar uma cobertura de exportação para a importação. Então, era muito difícil você ter. Então, quando alguém trazia o carro, conseguia furar essa barreira de importação, então, obviamente que a procura era muito grande. Isso foi o que alavancou. E também, essa situação fiscal é que ela fez com que a Volkswagen começasse a montar a fábrica visando ter um carro nacional. Porque aí ele estaria isento de toda essa dificuldade. Mesmo o carro nacional tendo só uma porcentagem de nacionalização, já considerava nacional, então aquilo liberava o carro para venda como produto nacional tranquilamente. Isso foi um dos fatores também que fez o sucesso do Fusca. Porque ele começou... O começo eram fabricados 20 carros por dia, né? E aí depois que a coisa deslanchou. Mas aquilo lá saía, o pessoal se matava para conseguir um Fusca. Helder, eu acho que muita gente não sabe, mas quem foi produzido primeiro no Brasil foi a Kombi. Exatamente. Certo? Há registros sobre como se deu essa decisão de produzir um utilitário e não um carro de passeio? Sim. O que acontece? Na época da implantação da indústria automobilística no Brasil, que tinha o grupo que era o GEA, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que incentivou a produção nacional de fábricas e virem fábricas para o Brasil de introduzirem a produção de modelos e ter o carro nacional, né? Era um dos objetivos do Juscelino Kubitschek. A preferência para a Kombi se deu o quê? O governo queria que primeiro carros utilitários fossem feitos no país, que era justamente para ajudar no desenvolvimento. E qual que era a sacada do carro utilitário? Transportar tanto mercadorias quanto pessoas. Então essa aí era que é a grande sacada, e aí que entra a Kombi pela sua versatilidade. Então em 2 de setembro de 1957 é inaugurada a fábrica de São Bernardo do Campo com a produção da Kombi. E aí a gente sabe o sucesso que aconteceu desde então. E é um carro muito versátil pelas condições precárias do Brasil na época, pouquíssimas estradas de asfalto, um carro simples de manutenção, que encarava por conta da sua tração e motor traseiro, encarava qualquer parada. A plataforma plana, era um chassi monobloco, que era até uma inovação para a época, porque todos os carros praticamente eram chassi e carroceria separados. A Kombi já era um monobloco, então você tinha uma resistência muito boa, capacidade de, na época, uma Kombi 1200 de 890 kg de carga, o que era muita coisa, um motor econômico e super fácil manutenção. Então, atendendo esse pedido do governo, que preferia que primeiro utilitários fossem produzidos para o desenvolvimento tanto de transporte de carga quanto de passageiros, entrou a Kombi plena nesse processo. Fazendo esse misto. Passageiro e carga. Exatamente. Tem um aspecto que pouca gente realiza, né? A construção da fábrica começou em 56. Em 57 já estava fazendo a Kombi. Olha a velocidade que a fábrica foi construída. E ela foi construída num lugar ermo.
era um descampado, uma floresta. Tinha rato, tinha cobra, tinha tudo. Foi um sufoco para construir aquilo naquele lugar. Era na boca da serra. Aquilo tem neblina lá que você não enxerga 50 metros à frente. E o pessoal construiu uma fábrica do zero para conseguir fabricar em um ano. Incrível. Esse é um fato que eu acho que pouca gente coloca na escala do tempo para ver Acho que nem hoje se constrói uma esse fábrica tão milagre. assim. Na verdade, eles construíram uma mini fábrica. Ala 1, né? Lá. Ela existe até hoje, essa ala, porque as outras foram sendo acrescentadas, construídas conforme o plano original da fábrica. E naquela ala 1 tinha tudo. Tinha as prensas, tinha a linha de montagem, tinha a pintura, tinha o acabamento final de Fusca, depois, e Kombi. E no começo, ela começou logo de início, quando o primeiro galpão teve teto, já começaram a fazer parte da montagem de CKD lá. Na opinião de vocês, qual que é o maior legado dessa produção nacional de Fusca e Kombi, do ponto de vista industrial? Eu vejo como social na época, porque abriu um mercado enorme de funcionários, de trabalhadores. Precisava de muita gente para fazer virar uma fábrica dessa, desde o peão de chão de fábrica até os engenheiros e outras coisas. Eu mesmo, não tão no início, mas em 78 entrei na Volkswagen, ficando lá 43 anos, e lógico, gerou na região uma melhoria, um salto enorme para toda a sociedade. E vocês acreditam também que o parque industrial do Brasil ganhou relevância depois disso? Eu acho que mudou a cultura do brasileiro, porque o brasileiro era muito acostumado a carro americano. Exatamente. O brasileiro até final da década de 50, porque você tinha muita importação dos Estados Unidos dos carros, pouca coisa europeia. Eu acho que com a vinda da Volkswagen, houve uma mudança na cabeça do consumidor brasileiro que viu na Volkswagen simplicidade, praticidade e versatilidade. Economia. E era aquela história, né? A velha história do ar não ferve, o carro que não para, o carro que dá baixíssima manutenção. Então isso chamou muita atenção do consumidor. Um carro simples, fácil, que não para, e acabou gerando essa... Nossa, o Volkswagen é bom, lógico, já tinha a fama na Europa, mas no Brasil ela se consolidou e levou, como ele disse, 51% do mercado. Na década de 70 você vendia 220, 230 mil Fuscas por ano. Incrível. É um número que hoje, na indústria automobilística, hoje um carro não faz isso. Um modelo. Tem uma parte também que é importante, que tem que levar em consideração, que o Fusca Kombi, foram esteios de muitas famílias. Muitas famílias muitos pais de família fizeram a vida da família tendo um Kombi ou sendo um taxista. Ou seja, o Fusca também trouxe essa parte social de dar um suporte para as pessoas melhorarem de vida, para as pessoas terem um futuro. É isso que eu ia te perguntar agora. É na década de 60 que o Fusca e Kombi eles se consolidam também culturalmente e socialmente? Eu acho que aqui no Brasil o fenômeno não foi semelhante aos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos o Fusca era um sinal de contracultura, porque lá já havia um mercado de automóveis gigantesco. Entrou um alienígena com motor traseiro arrefecido a ar no meio daqueles rabos de peixe. Então lá houve realmente, as pessoas que queriam ser contra o establishment,
O establishment eram os carrões. Então as pessoas, elas tinham um Fusca. Aqui no Brasil, a coisa entrou sem ter uma conotação, eu diria, social. Ela entrou como uma conotação prática. Entrou como um objeto de uso confiável, como ele disse, um objeto de uso que era também uma coisa impressionante. Era um cheque visado. Você tinha um Fusca, você tinha um cheque visado, porque você o vendia rapidamente. E a praticidade do reparo, porque, como eu disse no início, foram abertas concessionárias no Brasil inteiro. Chegamos a ter 800 concessionárias Volkswagen pelo Brasil. E a praticidade do veículo, do Fusca no caso, do Volkswagen no caso, diferente das outras marcas, principalmente americanas, era que você tinha um local que você podia, um apoio técnico muito importante. Eu acho que é só uma coisa assim. Aí vem o grande serviço da Brasmotor e da Sabrico. Porque esse primeiro caminho, esse primeiro estabelecimento, a entrada do Fusca no Brasil foi feita por eles. Eles estabeleceram as primeiras concessionárias. A primeira concessionária que foi estabelecida, até um negócio estranho, a Brasmotor era da Sabrico. Ou seja, a Sabrico era dona na época da Brasmotor. Mas a Brasmotor deu para a Sabrico a primeira carta de permissão de ser concessionária. Então, a primeira concessionária do Brasil, oficial, dado a concessão pela Brasmotor, foi a Sabrico. Mas as escolas, a correspondência com os donos, eles mandavam cartas com circulares, dicas para todos os proprietários. Eles fizeram um trabalho maravilhoso e esse trabalho realmente não pode ser esquecido. Continuando, eu queria entender de vocês o seguinte. Fica muito claro que nenhum outro carro penetrou na cultura nacional, nas famílias, como Fusca e Kombi. Acho que de alguma maneira vocês já responderam isso, mas eu vou reforçar. O que fazia deles tão populares? Porque não eram só apenas carros com uma utilidade muito clara. Tinha algo além disso, né? Olha, esse fenômeno, ele se repetiu em todos os países aonde o Fusca e a Kombi estiveram. Eu tenho contato com clubes do mundo inteiro. Então, eu te digo que países da América Latina, aonde o Fusca foi implantado, ele desenvolveu, ou a Kombi, desenvolveu um amor pelo carro que é difícil explicar. E é gozado, mais pela Kombi do que pelo Fusca. É incrível. Eu vejo pelos artigos que eu escrevo, aqueles que são de Kombi têm mais repercussão do que os de Fusca. E os carros conseguiram, de alguma maneira, capturar o amor de seus usuários. Isso é inexplicável. Realmente, porque o formato dos veículos, das carrocerias do Fusca, da Kombi são peculiares. E até hoje despertam emoções. Crianças. Eu tenho uma filha de 7 anos, ela ama Fusca. Que não viu o Fusca. Não viu o Fusca produzindo, não viu aquela miríade de Fusca na rua, não vê Kombi de vez em quando, que a Kombi ainda hoje em dia é usada muito para o trabalho, mas era papai Fusca, papai Kombi, me faz buscar no colégio de Fusca, me faz buscar no colégio de Kombi, porque ela gosta. Então você vê, até hoje despertam as emoções nas gerações mais jovens, e acredito que isso possa explicar um pouquinho o que era na época. Porque Perfeito. você vê um carro muito diferente. Aquele sedã, ou aquele conversível que tinha, daí no caso, começo da década de 50, 60. Aí você chega um carro com formato de besouro,
Ou você chega a Kombi, que ela tem aquele formato retangular, que a gente brinca que é o ponto de forma, totalmente diferente, totalmente prático. Numa Kombi você levava 9 pessoas, no Fusca levava 5, fora as pessoas que iam no chiqueirinho. A gente brinca, né? Nunca andou no Chiqueirinho. Quem nunca andou no chiqueirinho. Então, assim, isso chama atenção. Acabou virando membro da família. Não era só um carro, Isso. era um membro da família. Que mora na garagem. Exatamente. Tanto que você tem fotos, inúmeras famílias. Você pega fotos das famílias do lado dos carros. Do lado de Fusca, do lado de Kombi. Então, quer dizer, era um membro da família. Essa afeição pelo carro, afeição pelo Fusca, afeição pela Kombi, tem esses registros, assim, é meio inexplicável, mas você tem algumas nuances que você começa a perceber e falar assim, nossa, esse carro, o povo adorava o carro, talvez pela forma, pelo jeito que era, o que ele representava para a família, a conquista do carro, o Fusca, a conquista do comprei um Fusca. E na época não tinha essa, a pessoa, você podia ser classe A, B, C, D, todo mundo tinha um Fusca. E a maioria tinha nome. Tinha nome, A maioria tinha nome. verdade. Apelido.